Olá, amigos! Estamos aqui para mais um tema para o canal Operação Refúgio nessa tarde. Releve a qualidade do vídeo, né? Está a entardecer, um lindo pôr do sol aqui. Não temos muita qualidade técnica nos nossos vídeos, mas o conteúdo é relevante. Que Deus, por meio do teu Santo Espírito, compensa a qualidade audiovisual por meio dessa poderosa mensagem, porque é uma mensagem da Bíblia. O tema de hoje é uma carta para o povo de Deus da época presente. Apocalipse capítulo 3, versos 14 em diante. Aqui está a sétima carta do Apocalipse, a carta à Laodiceia. A sétima carta é a carta que descreve a condição espiritual do povo de Deus do tempo do fim, a última era, a sétima era da igreja. E é exatamente a era que nós vivemos. Para quem acompanha as profecias sabe que nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo, o tempo do fim. E para a igreja do tempo do fim, para você, para mim, para nós, veja o que Deus escreveu. Ao anjo da igreja dos Laodiceenses escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa carta à Laodiceia, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 327, a profetisa do Senhor para esses dias finais da história, Ellen G. White, diz que a acusação ao povo de Deus, apresentada aqui nesse texto do Apocalipse, é aplicável ao povo de Deus do tempo presente. Sim, meus amigos, essa é uma mensagem para mim e para você, para o povo de Deus do tempo presente. E triste é a nossa condição. A carta aqui diz claramente de um pecado terrível que nutrimos e que temos, né? É o pecado do orgulho, né? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és miserável. Então esta é a nossa triste condição. O orgulho sempre foi um grande problema do ser humano. É uma característica da natureza caída. Desde que Adão e Eva pecaram, nascemos com uma natureza pecaminosa, onde o homem natural, o nosso natural, é egoísmo, é orgulho. Não é da nossa natureza a humildade. Por isso que em Romanos capítulo 7, quando Paulo fala da experiência com Cristo, Romanos 7, 23, ele diz: eu vejo outra lei no meu corpo que guerreia contra a lei da minha mente. Então, nossa natureza, nossa própria natureza, guerreia contra a natureza de Cristo, que é colocada em nós quando nascemos em Cristo. A lei da mente aqui é a do Espírito Santo, e a natureza caída quer o tempo todo lutar contra a lei de Deus colocada em nossa mente e está em nosso próprio corpo. Ela quer viver afastada de Deus. Em seu egoísmo, quer levar a vida sem Deus. Por isso que Deus permite dores e sofrimentos. Desde quando Adão e Eva pecaram, vieram do suor do teu rosto, comerás o pão, os cardos, espinhos, a dor na gravidez, dores e sofrimentos, entre outras coisas, são para ver se a gente cai em si e reconheça a nossa dependência de Deus. Para ver se a gente reconhece que somos orgulhosos em natureza e necessitamos dar um tapa na natureza caída, no seu orgulho, e permitir a influência da graça de Deus em nossa vida, nossa dependência de Deus. Dores e sofrimentos nos ajudam a exercitarmos a humildade. Foi por isso que em 2 Coríntios 12, 7,
diz que Paulo, ele recebeu um espinho na carne. Foi-lhe posto um espinho na carne. Deus permitiu esse espinho para que ele não vangloriasse, não ficasse vaidoso das revelações que Deus o concedia. Então, nós somos tão orgulhosos que quando Deus nos concede grandes bênçãos, também precisa permitir certos espinhos na carne, para que a gente não se perca em nossa própria vaidade e em nosso próprio orgulho. A carta a Laodiceia termina dizendo: eu castigo e repreendo aqueles que amo. Sim, meus amigos, para a nossa situação presente, que é uma situação de terrível orgulho, Deus viu que o único remédio era permitir ainda mais duras provas, tribulações e sofrimento. Eu castigo e repreendo. Em meio a essas tribulações permitidas por Deus, nós vamos reconhecendo nossa necessidade de abrirmos mão do nosso próprio orgulho e aceitarmos mais ainda a influência salvadora de Cristo, sua graça maravilhosa em nossa vida. Se houve uma época em que o orgulho deve ser examinado pelo povo de Deus, e sempre deveria ser, mas mais do que nunca nesses últimos dias, porque há uma carta toda especial endereçada ao povo de Deus da época presente, para nós, falando exatamente do problema com o orgulho. Por isso também que em Primeiros Escritos, página 47, Deus mostrou para irmão White que para cada servo de Deus, dessa era presente, para o povo de Deus, Deus permitiu uma taça com um cálice amargo, uma taça amarga, um sorvo para ser bebido. Sim, meus amigos, cada um de nós precisa beber um cálice, precisa passar por dura prova. E a irmã White viu que alguns murmuravam e queixavam e resistia tomar o sorvo amargo. E aí, para estes, mais amargo ficava, e era necessário que desse mais um trago. Não tem outro jeito. O único remédio é passarmos por dores, provas, para que assim abrimos mão do nosso próprio orgulho. E aí então Deus permite. E o texto continua, a irmã White viu que seria tomado uma taça após outra, uma taça amarga após outra, até que o remédio fizesse o efeito. E quanto mais trabalho o povo de Deus desse, mais difícil seria. Como diz aquele texto em Atos 26:14, dura coisa é para ti recalcitar contra o aguilhão. Paulo, Saulo, dura coisa é para ti recalcitares contra o aguilhão. O aguilhão era uma agulha que espetava os bois quando tentavam olhar para trás. Provas, tribulações que passamos nessa vida nos espetam quando tentamos resistir. O texto continua dizendo que aqueles que aceitavam com paciência o cálice, paciência, mansidão, perseverança, humilhação e oração, para eles o cálice era como que adocicado. Sim, irmãos, um limão torna uma limonada quando estamos bem ligados a Deus. As provas e as tribulações devem ser aceitas pelo povo de Deus com mansidão. Temos muito a aprender na escola da mansidão e humildade de Cristo. O texto do Apocalipse diz mais alguns remédios para a nossa triste situação do orgulho. Aconselho-te que compres ouro refinado no fogo. O ouro aqui representa a fé e o amor. Por que refinado no fogo? Outra vez aqui, há a indicação para duras provas e tribulações. Há uma grande necessidade que passemos por duras provas e tribulações. Não tem como fugir desse remédio de Deus para a igreja da época presente. E em meio a essas provas, surge a fé, que é refinada e é como o ouro de Ofir, a fé e o amor. O texto também fala das vestes brancas, as vestiduras brancas,
que representa a justificação pela fé. E a justificação pela fé, que é a salvação unicamente em Cristo Jesus, produz, quando ela é genuína, produz em nós o caráter de Cristo. O caráter de Cristo será reproduzido em meio ao seu povo. Representado aqui, as vestes brancas. E o colírio para os olhos representa a graça de Deus, mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo abre os nossos olhos para vermos, nos enxergarmos e vermos a nossa indignidade. O grande problema da nossa igreja, nosso hoje, é nos acharmos ricos, conhecedores, santos, quando na verdade somos indignos. O Espírito Santo abre os nossos olhos para vermos a nossa indignidade. As pessoas que estão mais próximas de Deus sentem o quão indignas são. Apesar de sentirem envolvidas no abraço do amor sem fim do nosso Deus maravilhoso, elas sentem um senso de indignidade muito grande. Somos pecadores, indignos, e se somos salvos é pela graça e pela justiça de Cristo. E quando temos um encontro muito profundo com Deus, enxergamos nossa sujeira. Mas, por causa da nossa comunhão com Deus, a graça de Cristo é revelada a nós e sentimos o amor de Deus nos envolvendo. Então, quando tivermos a experiência real do colírio para os nossos olhos, sentiremos a nossa indignidade diante de Deus, sentiremos indignos, mas ao mesmo tempo aceitos pela envolvente graça do amor sem fim do nosso Deus. Existem duas estratégias da natureza orgulhosa, caída que nós carregamos, duas estratégias para nos afastar de Deus. A primeira estratégia é a negligência. Nossa egoística natureza tenta nos afastar do culto devocional a Deus, da oração, do estudo da Bíblia, da pregação do Evangelho, da obediência aos mandamentos de Deus. Mas quando a natureza pecaminosa não nos consegue afastar do serviço de Deus, ela tenta nos pegar na vaidade. Essa é a outra estratégia da natureza orgulhosa, a vaidade. Tomemos bastante cuidado e vigiemos nesse ponto, porque podemos muito bem estar fazendo o serviço de Deus, mas em nossas próprias forças, e não no poder do Espírito. Isso não tem nenhum valor. Isso é orgulho e vaidade pura. Quando nos parecemos grande diante dos nossos próprios olhos, o Espírito Santo retira e somos deixados em nossa própria força. E logo vem a queda e o fracasso. Algumas pessoas oram ao chegar na igreja: ó Deus, faz-se presente porque eu cheguei. Coitado. Quando nós estamos no nosso orgulho, não podemos ter a unção do Espírito Santo na nossa vida. Devemos buscar exercitar a humildade. A humildade. Esse é o recado de Deus para nós hoje. Uma coisa que não deveria existir no nosso vocabulário, ou pelo menos deveria ser bem reduzido, é o eu. Eu sou, eu faço, eu sou, eu sou. Lembra de João, o discípulo amado, aquele que reclinava ao peito de Jesus? Em João 13, 23 ao 27, ele, se reportando a ele mesmo, faz questão de não mencionar o seu nome. Quando ele fala do discípulo que os outros consideravam como mais amado por Jesus, ele nem menciona o seu nome. Paulo também faz isso em 2 Coríntios 12, 2, quando diz: conheço um homem. E quem tinha tido aquelas visões foi o próprio Paulo, mas ele não reporta o seu nome. Importa que ele cresça e eu diminua. João Batista, em João 3:30. Sim, devemos exaltar a Cristo. Tomar a cruz de Cristo. Lucas 9 diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie à sua própria vida. Ao perder a sua vida, você vai achar. Toma a sua cruz e siga-me. Servir a Jesus significa curvarmos-nos, nos humilharmos. Inclusive, devemos ter muito cuidado em que nossas orações não estejam sendo constantemente em pé. Devemos praticar bastante a oração de joelho, porque isso é um ato
de humilhação. Então devemos curvar-nos para que assim a cruz de Cristo seja exaltada. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Spurgeon, né? Ele tem um exemplo interessante de humildade, porque muitas almas aceitou a Jesus através de suas pregações e alguém o perguntou qual o segredo e ele foi à igreja e mostrou para eles a parte de baixo da igreja, aonde havia uma multidão de pessoas que orava por ele enquanto ele pregava na parte de cima da igreja. E dali via a força das suas pregações, assim disse ele. Nós devemos exercitar isso, reconhecer que alguma coisa do que temos vem das orações de outros, talvez de sua mãe, de seu pai, de outros parentes, amigos, irmãos que oram por você. Isso você deve estar sempre reconhecendo, para que você cuide de não cair em vaidade. Se você tiver problema com alguém possuído ou perturbado por demônio na sua igreja, não vá sozinho expulsar os demônios. A nossa triste situação atual hoje exige que nós façamos isso em grupo. Faça uma corrente de oração na igreja, coloque toda a igreja de joelho, cante toda a igreja Castelo Forte, para que ao demônio ser expulso, ninguém pense que foi por causa dele mesmo que o demônio saiu, mas por causa do poder de Deus. Depois da chuva serôdia, talvez teremos exercitado humilhação bastante para expulsar demônios sozinhos. Mas hoje, na triste realidade laodiceana que nos encontramos, é bom que façamos isso em grupo. É bom que reconhecemos que somos movidos pela força da oração de outros e não da nossa própria. É bom que tenhamos isso em mente, porque triste é a nossa situação atual. E assim Deus irá nos crescendo, nos elevando, nos exaltando, à medida que nós vamos nos humilhando mais e mais diante de Deus. Alguém pode estar pensando, mas eu não sinto que sou tão orgulhoso assim. Mas quem disse que religião é baseado em sentimento? Romanos capítulo 12 diz que a nossa fé deve ser racional. Seja o vosso culto racional. Então, mesmo que você não sinta orgulhoso, entenda, você é orgulhoso, entenda de uma vez por todas, eu e você somos orgulhosos. Só Cristo, por natureza, era humilde. O nosso natural é orgulho puro. Nossa natureza caída é orgulhosa. E mais do que nunca, nós, o povo de Deus agora dos últimos dias, temos um sério problema com orgulho. Então, busquemos exercitar a humildade. E tem um erro também, alguns falam, ó Deus, me faz humilde, me torne humilde. Deus não pode tornar ninguém humilde. No máximo, Deus humilha as pessoas, mas mesmo assim as pessoas podem continuar sendo orgulhosas. Porque é uma decisão da pessoa se vai ser humilde ou não, se vai se humilhar ou não. Deus pode humilhar a pessoa, colocar em uma situação de extrema humilhação e ainda assim a pessoa pode continuar sendo orgulhosa, porque a humildade é um exercício de nossa parte.